Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 9 ao 14. Propôs também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, assim orava consigo mesmo: Ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda com este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, o pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas o que a si mesmo se humilhar será exaltado. A história começa com 2 homens que vão ao templo para orar, representando 2 extremos na maneira de abordar sua fé. O fariseu representa a autossuficiência e a arrogância espiritual, confiando em suas próprias ações e se considerando superior aos outros. Ele enumera suas virtudes, jejuns e dízimos, acreditando que estas ações o tornam justo e merecedor do favor divino. No entanto, essa abordagem é vazia de humildade e empatia, e ele deixa de reconhecer sua própria humanidade e necessidade de misericórdia. A parábola do fariseu e o publicano é um chamado poderoso à humildade e à compreensão da verdadeira justiça divina. Ela nos faz refletir sobre como percebemos nossa própria espiritualidade e nossa relação com Deus e com os outros. O fariseu representa a armadilha da autossuficiência e do orgulho espiritual. Ele confia em suas próprias ações, se vangloria de suas conquistas e compara-se favoravelmente aos outros. No entanto, essa atitude o impede de enxergar sua própria necessidade de misericórdia e redenção. É um lembrete contundente de que, muitas vezes, nossa autojustificação e nossos julgamentos podem nos distanciar de uma verdadeira conexão com Deus. Por outro lado, o publicano, considerado socialmente reprovável na época, representa a humildade e a sinceridade diante de Deus. Ele reconhece sua imperfeição, sua dependência de misericórdia e sua necessidade de redenção. Sua oração simples, pedindo misericórdia, é um testemunho de humildade genuína. Essa parábola nos desafia a examinar nossas atitudes e abordagens em relação à nossa fé. Ela nos lembra que, perante Deus, não somos julgados pelas aparências, pelas nossas realizações ou pela nossa posição social. Deus olha para nossos corações, para a sinceridade de nossa busca espiritual e para a compaixão que demonstramos aos outros. Portanto, a reflexão aqui é sobre como cultivamos humildade e compaixão em nossas vidas. Devemos nos afastar da tentação de nos autoexaltar e julgar os outros. Em vez disso, devemos buscar sinceramente uma conexão com Deus, reconhecendo nossa humanidade, nossas falhas e nossa necessidade de misericórdia. Na jornada da vida, que possamos nos inspirar na postura do publicano, buscando a humildade diante de Deus, a compaixão pelos outros e a compreensão de que a verdadeira justiça é encontrada na simplicidade do coração que clama por amor e misericórdia. Certamente, a parábola do fariseu e o publicano nos deixa uma valiosa lição para nossas vidas, algo que vai além da óbvia importância da humildade e da justiça. Ela nos lembra sobre a natureza transformadora da verdadeira gratidão e compaixão. Ao refletir sobre o fariseu e o publicano na parábola, é crucial notar que ambos estão orando. No entanto, a oração do fariseu é permeada por autogratificação e comparação com os outros, enquanto a oração do publicano é uma súplica humilde e sincera por misericórdia. Essa diferença nos ensina sobre a atitude que devemos ter em nossa vida espiritual e na maneira como nos relacionamos com Deus. A gratidão genuína e a compaixão verdadeira nascem quando não apenas reconhecemos as bênçãos em nossas vidas, mas também quando nos conectamos com a humanidade compartilhada, reconhecendo nossas próprias fraquezas e necessidades. Assim, ao expressar gratidão, devemos ir além das palavras vazias ou da autopromoção. Devemos cultivar uma gratidão que nos leva a entender as lutas e desafios dos outros. A verdadeira compaixão surge quando em nossas bênçãos encontramos motivação para ajudar e apoiar os outros, ao invés de nos envaidecermos sobre nossa própria virtude.
Vivamos nossas vidas não apenas como espectadores afortunados da graça divina, mas como agentes de compaixão e generosidade. Quando expressamos gratidão, não só em palavras, mas em ações que auxiliam e inspiram outros, estamos verdadeiramente vivendo o ensinamento da parábola. Vamos transformar nossas bênçãos em bênçãos para os outros, reconhecendo nossa humanidade compartilhada e praticando a compaixão genuína. Não se esqueça de curtir o vídeo e ativar o sininho. Seu comentário é muito importante. Até mais.